E eu queria tratar com você hoje sobre decisões. A nossa vida, pessoal, ela é feita de decisões. E se você decidir errado, o seu destino vai ser afetado. Então você vai chegar futuramente, você vai coçar a cabeça e vai dizer: caramba, não era para ter feito isso. Nossa, por que eu mandei aquela mensagem? Nossa, eu não tinha que ter mandado aquela mensagem no WhatsApp, o que eu fui fazer? Daqui a pouco, né, você diz assim: não tinha que ter ido lá na casa dessa pessoa. Nossa, o que eu fui fazer com essa mulher, com esse homem? Eu não tinha que ter conversado com ele. Nossa, se eu fui me mudar, o que eu fui me mudar? Então, voltando a comentar, então as decisões, elas afetam diretamente a nossa vida. E você sabe que a nossa vida ela é feita de decisões. Todo dia você decide alguma coisa. Ou você vai dizer sim, ou vai dizer não. E eu queria começar pregando para você sobre isso aqui que Deus me inspirou, que é o seguinte: por que tomamos decisões e nós não conseguimos colocar em prática? Porque tem muita gente que decide: ah, eu vou fazer dieta. Não faz. Não, agora eu vou largar esse pecado. Eu vou largar esse pecado, a partir de agora eu vou levar Jesus a sério, agora eu vou me converter de verdade. Semana que vem está bebendo de novo. Já notou que tem pessoa que é assim? Então você vê que tem pessoa que diz assim: ó, não, agora eu não vou mais naquele lugar. Na outra semana a pessoa está lá no lugar de novo. Então a pessoa até decide, mas não consegue colocar aquilo ali em prática, ela não consegue fazer aquilo ali se concretizar. E por que isso acontece? Primeiro, anota aí, por causa das nossas emoções. Por que por causa das nossas emoções? Por causa de Jeremias 17, versículo 9. Olha o que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por que eu não consigo colocar em prática as coisas que eu decido? Porque eu decidi pelo meu coração e ele me enganou. Quantas vezes você decide as coisas que você está bravo? Você está bravo. Você não pode decidir quando você está bravo. Ou você decide as coisas que você está triste. Você toma decisões que você está triste. Você não vai conseguir colocar em prática. Ou você decide certas coisas na sua vida porque você está ansioso. Você está muito preocupado. E aquilo ali está no teu coração. E aí você começa a fazer essas decisões por emoções. E as emoções, elas vêm pelos momentos da nossa vida. Você sabe que hoje você pode estar chateado. Daqui a pouco, amanhã ou daqui a pouco de tarde, você está em paz já. Daqui a pouco você está ali preocupado, passou uns momentos, você está de carro, está de boa. Ou você está muito triste, até pensando, sabe que tudo acabou. Daqui a pouco você está animado. Então você não pode tomar nenhuma decisão na sua vida pelo seu coração. A Bíblia diz ali: o enganoso é o coração. E mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então toma cuidado com emoções, para você não tomar uma posição por um momento difícil da sua vida que você está chateado. Ou que você está muito bravo com alguém, e até na alegria. Eu já vi pessoas tomarem decisões erradas na vida, porque estavam extremamente eufóricas e alegres. E a pessoa depois lá na frente coçou a cabeça e disse: nossa, o que eu fui fazer? Porque estava muito alegre. Mas não é só isso não, tem mais. Você não tomar decisão nenhuma, ou você tomar decisões por vontade, pela carne. Como assim, pastor? Você sabe que vontade, os antigos já diziam essa frase: vontade é uma coisa que dá e passa. Você vê muito isso em criança. Criança é incrível, né? Porque criança é assim, ó. Eu não sei se você já aconteceu contigo, mas comigo já aconteceu. Do meu filho me convencer que aquele brinquedo ele quer, porque ele quer. Aí ele acabou me convencendo. Eu vou lá e compro o brinquedo para ele. Aí comprei o brinquedo pro meu filho, aquele negócio todo. Aí ele fica ali um dia, no máximo um dia. Quando um dia, muitas vezes é horas. Ele fica brincando com o brinquedo, o que ele faz depois? Joga num canto lá, não quer mais nada com brinquedo. Então vontade é uma coisa que dá e passa. E de vez em quando você não é criança, mas você toma decisões na sua vida por causa disso, por vontade. E na Bíblia Sagrada, a vontade, ela está escrita como carne. A vontade é a carne. E Jesus, ele falou em Mateus 26, 41, Jesus disse assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele diz assim, ó: o espírito na verdade está pronto, ó. Quando você tomar decisão no Espírito, por Deus, pronto, você está certo. Você pode tomar essa decisão tranquilamente. Agora ele está dizendo assim, ó: na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, as suas vontades são fracas. Você não pode decidir nada pela carne. Você não pode decidir nada pelos teus desejos, pelas tuas vontades. Tanto é que domingo passado, quem estava na igreja lembra que o pastor Michael ministrou que Jesus lutou contra a carne dele para fazer a vontade do Pai. Porque se fosse pela carne de Jesus, ele ia para a cruz?
Mas Jesus não iria para a cruz. Então você não pode tomar decisões na sua vida pela carne, elas não vão se concretizar. Então, até o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7 diz assim, porque a inclinação da carne, a vontade humana, os desejos humanos, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então, como eu disse, quando geralmente as nossas vontades, elas não estão alinhadas à lei de Deus, à palavra de Deus. Então não dá para tomar decisão desse jeito, porque senão ela não vai se concretizar, não vai funcionar. Mas tem mais agora, essa você vai gostar agora, você tomar decisões baseado na opinião dos outros. Irmão, o que mais tem de gente que faz isso hoje não é brincadeira, hein? Uma pessoa te falou uma coisa e você começa, né? Ah, tá, quem sabe, verdade. Rapaz, eu acho que vou fazer esse negócio. Ou as pessoas usam muito essa frase, ó, ai, se eu fosse tu, fazia tal coisa. Se eu fosse tu, eu separava. Se eu fosse tu, eu saía. Se eu fosse tu, eu ia lá. Se eu fosse tu, graças a Deus que você não é eu. Eu nunca tomo nenhuma decisão na minha vida por opinião de outras pessoas. Sabe por que eu não tomo? Porque as pessoas elas querem te orientar segundo o prisma da vida delas. E se essa pessoa foi derrotada? E se essa pessoa foi fracassada? E se essa pessoa está tentando te orientar pela fraqueza dela? É uma fraqueza que ela tem. A pessoa não foi bem sucedida, a pessoa não conseguiu ter vitória, a pessoa não conseguiu ter êxito, e ela chega para você e diz assim, ó, isso aí não vai dar certo, mas não deu certo para ela, não quer dizer que não vai dar certo para você. Tem muita gente que vai querer orientar a mim, tem muita gente que vai querer orientar você pelas decepções que elas passaram. Muita gente não conseguiu ter sucesso numa coisa, aí quando você está começando a trabalhar com aquilo ali, a pessoa diz, mas isso aí não vai dar certo. Ué, por que não vai dar certo? Não deu certo para mim, para você não vai dar. Como assim? Pode ser que não deu certo para ela, mas para você vai dar certo. Então não tome nenhuma decisão porque pessoas estão te opinando. E eu vou te falar mais, Efésios 4,14 fala isso. Diz assim, para que não sejamos, olha só o que Paulo disse, hein? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, e é o que eu estou pregando agora, levados em roda por todo vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então você percebe que as pessoas são levadas, como é que fala ali o versículo, né? Levados em roda por todo o vento de doutrina. Qualquer ensinamento que te passa, qualquer coisa que te fala, já começa a inclinar você. Não faz isso. A Bíblia diz, acho que é Josué 14, versículo 8, fala isso, né? Josué 14, 8, mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que o Caleb está falando? Eu não fui influenciado. Nunca vou decidir nada porque os outros estão achando que é ruim. E pode ser a maioria, irmão. Pode ser a maioria, porque a maioria não queria entrar na arca. Não é quando Noé construiu a arca e morreu todo mundo. A maioria gritava, crucifica-o, crucifica. Eu não posso me deixar levar pela maioria. Ainda que sejam muitas pessoas opinando na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha? A maioria queria que eu pregasse o evangelho ou não? Claro que não, mas eu estou aqui pregando. Você não pode decidir absolutamente nada porque os outros estão opinando na sua vida. E outra coisa, essa agora é forte. Quando que você não pode decidir absolutamente nada? Quando você está indeciso. Ai, pastor, vou ou não vou? Ai, fica ou eu vou? Eu caso ou não caso? Vou para a cidade lá ou não vou? Ai, pastor, estou meio que me batendo. Não faz. Não faz nada. É aquela pessoa que de manhã está com um pensamento, de tarde está com outro e de noite está com outro. É aquela pessoa que tem dúvida. Aquela pessoa que tem dúvida. Romanos 14, lá no versículo 7, se eu não me engano. Romanos 14, 7 diz assim, não é 14, 7. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que se nós formos fazer qualquer coisa duvidando, já está condenado aquilo que a gente está fazendo. Então, se você for fazer qualquer coisa indeciso, se você for fazer qualquer coisa, você não está focado, você decidiu fazer uma coisa e você está indeciso, você não consegue, você não vai conseguir colocar aquilo ali em prática. Eu vejo muita gente, como diz aquele versículo, cocheando entre dois pensamentos. O que é cochear? É a pessoa ficar dividida. A pessoa fica dividida, será que é ele ou não é ele? Ai, será que é? Aí casa, depois lá na frente, ai, não era. Não faz isso. É Romanos 14, né? É isso aí,
Romanos 14, ó. Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Olha só isso aqui. E tudo o que não é por fé, pecado. Você vai errar, você vai falhar. Se você está cocheando ainda, toma cuidado. O Tiago disse o seguinte, o apóstolo Tiago 1,8. Ele falou sobre o coração dobre. Dobre, pastor, é assim que fala, pelo menos é assim que está na Bíblia, né? O homem de coração dobre, que está com duas ideias, é inconstante em todos os seus caminhos. Você sabe que eu nunca decidi pregar o evangelho quando eu não tive a total certeza. Eu só decidi, porque eu estava muito assim, jogo futebol, prego a palavra. Jogo futebol, prego a palavra. Vou fazer a obra ou não vou? Eu não fui. Eu esperei o meu coração sair todas essas dúvidas para mim tomar uma decisão correta e acertada. Diga aleluia. E agora essa aqui é a mais forte, hein? Então já aprendemos, não dá para tomar decisão por emoção, nem por vontade da carne, nem pela opinião dos outros, nem quando eu estou indeciso. E a maioria de nós faz tudo isso aqui que eu estou falando. A maioria de nós aqui, todas as decisões que nós tomamos na vida foram através disso aqui que eu estou falando. E é por isso que aquilo ali não se concretiza. É por isso que por essas e por outros que não dá certo. Mas agora escuta essa, ó. Você tomar uma decisão baseado em algo que você quer que Deus faça o que você tem que fazer. Como assim? A gente espera muito em Deus. A gente toma decisões querendo que Deus faça coisas que nós temos capacidade para fazer. Eu até anotei essa frase, ó. Deus nunca vai fazer nada, Ele não vai mexer uma palha naquilo que a sua capacidade pode. Porque de vez em quando parece que Deus não colocou capacidade na gente. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É por isso que eu sempre digo, os crentes de vez em quando dão umas confundidas na cabeça deles, coisa mais bonita. Crente confunde. Pega uma pessoa que fuma, que bebe, uma pessoa que fala palavrão, ela está para fazer vestibular. E pega um crente, o crente também vai fazer o mesmo vestibular. O crente, ele só ora, ele não estuda. Fala até em língua estranha, lá. E o cara que fuma, bebe palavrão, ele estuda, mete a cara nos livros, estuda e toca negócio. Quem vai passar na faculdade, no vestibular? O cara que bebe, fuma e faz coisas. Não, você sabia que teve um crente que falou para mim assim, ó, o crente, pastor. Se passar não vai ser nem fé, vai ser sorte. Você está entendendo, irmão? De vez em quando a gente toma umas decisões e a gente quer que Deus faça aquilo que a gente tem que fazer. E essa é uma decisão que não vai funcionar nunca na sua vida. Toma cuidado com isso, essa decisão não vai funcionar. Agora, aquilo que você não tem capacidade para fazer, Deus vai mover o céu e a terra por você. É só você decidir, fazer a coisa correta, Deus vai abençoar você. Tá, mas aí que eu estou falando, depende das nossas decisões. Depende dos nossos posicionamentos. Porque se eu não me posicionar, Deus não vai se posicionar. Deus vai se posicionar a favor da pessoa que decidiu, que determinou e que está botando a mão à massa. Agora esse aqui é um recadinho para quem é pai, mãe e pastor. Alguém é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Beleza. Quem aqui é pregador do evangelho? É pastor? Tem pastor aqui? Tá. Então esse aqui é o recadinho da decisão. Não decida, tem pessoas que não decidem porque os outros decidem por ela. Essa aqui é uma dificuldade enorme que nós temos. Por quê? Porque a criança, por exemplo, o meu filho, até certa idade dele, quem vai decidir por ele quem vai ser? Não pode comer agora, Felipe. Felipe, não vai lá na casa do teu amigo. Felipe, não, essa roupa não, você parece um palhacinho. Vamos trocar essa roupa, vamos colocar outra roupa. Então você vê que até uma certa idade, quem vai decidir pelo Felipe sou eu. É a Catiane. Só que tem pais que vão começando a estender isso. Eles começam a estender e vai passando o tempo. Você não vai casar com ele. Você vai junto com a gente. Você vai fazer tal coisa. Isso está errado, irmãos. Quando o seu filho tem a faculdade já para decidir as coisas, você pode aconselhar e não decidir. Porque se você continuar decidindo pelo teu filho e pela tua filha, depois de adultos, você vai criar uns bananões. Vai ser um bando de banana que quando tiver que tomar qualquer decisão, mãe, o que tem que fazer? Que idade você tem? 47. Não pode, irmão.
Porque você estendeu o tempo de decidir por ele. E não é só pai e mãe, não. Pastor também. Tem gente que chega para mim aqui na igreja e diz assim: pastor, queria um atendimento. Eu, sim, claro, com certeza, vou atender. Pastor, eu caso com ele ou não caso? Eu falei: não sei, não gosto dele. Mas que besteira é essa, irmão? Como é que você vai pedir para mim decidir um negócio? O que eu vou te fazer? Eu vou abrir a Bíblia e vou te aconselhar. Nunca vou decidir por você. Pastor, eu abro essa empresa ou não abro essa empresa? Não sei, eu nem sei desse negócio que você vai fazer aí. Eu nunca estudei essa área sua aí. Pastor, eu abro ou não abro essa caixa de papel, essa fábrica de papelão? Eu nem sei mexer com papelão, é? Eu sei mexer com Bíblia. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia, vou estudar com você, vou meditar, vou te aconselhar. Quem vai decidir é você. Você decide. Uma pessoa chegou para mim também e diz assim: pastor, separo ou não separo? Eu falei: não sei. Sabia que muita gente chega para mim e diz assim: pastor, eu vou separar, separo ou não separo? Meu marido é um traste. Eu falei assim: irmã, deixa eu ver como é que está a situação da sua vida. Olha, tem o caso de adultério, que a Bíblia diz que Deus, ele permite um divórcio e um novo casamento, mas não é vontade de Deus, é uma permissão que Deus deixou na Bíblia Sagrada em Mateus 19:9. Mas eu não estou orientando a senhora a separar. É adultério? Não, não é adultério não, pastor. Eu quero me separar dele. Olha, irmã, toma cuidado. É porque eu não sei o quê. Pastor, fala para mim, separa ou não separa? Eu não sei. Eu não posso, irmão, como meu filho também. Meu filho é novinho, mas já estou falando com ele. Felipe, e aí, você vai fazer o quê? Ai, pai, o que eu faço? Filho, não sei, decide. Já estou jogando meu filho no fogo para decidir desde agora, para ele não ser um bananão. Bananão. Porque depois vai ficar correndo toda hora assim: ô pai, o que eu faço? Essa roupa ou essa roupa? Não sei, rapaz. Agora você imagina se nosso pai e nossa mãe decidissem a nossa roupa até hoje. Eu estaria vestido aqui com um boné de pirulito e com uma roupa, um suspensóriozinho aqui assim. Não tem. Porque para pai e mãe você vai ser sempre bebê. Tem gente que está com um filho de 60 anos, a pessoa: meu bebê veio aqui. O cara está com 60 anos, caramba. Então você não pode decidir, você pode aconselhar e orientar. Mediante isso que o pastor Mike está pregando, porque se você não decidir corretamente, as coisas não vão se concretizar. Eu botei outra pergunta: por que as pessoas não tomam decisões em suas vidas? Que tem gente que demora para tomar decisão, certo ou errado? Tem gente que está demorando já 1 ano para tomar posição. Por quê? Primeiro, anota aí, porque tem medo de ser derrotado. Tem um monte de gente que não toma decisão porque tem medo de ser derrotado, tem medo de ser fracassado. Segunda coisa, pessoas que não querem assumir riscos. E eu já vou te falar um negócio agora. Até obedecer a palavra de Deus, você corre risco. Corre tudo, tudo. Você vai parar e pensar na Bíblia Sagrada. Todos os homens que decidiram servir Deus, todos os homens e as mulheres que decidiram servir ao Senhor, elas correram um risco enorme. Você lembra o Daniel? O Daniel, a Bíblia diz que o Nabucodonosor trouxe eles de Jerusalém, e aí colocou uma mesa assim, tudo de comida consagrada ao diabo, macumba. Botou macumba na frente dele para eles comer. E disseram assim: vocês vão ter que comer essa comida aqui 3 anos. Depois de 3 anos, vocês vão ter que voltar para me servir. Aí sabe o que o Daniel fez em Daniel 1:8? Olha o que o Daniel fez. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Tem uma tradução que fala assim, põe a próxima aí para nós. E Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho. Agora olha essa outra tradução agora. Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro. Então, como o pastor Mike falou, são decisões, irmãos. São decisões que são arriscadas. Teve o próprio eunuco que cuidava da comida ali. Quando Daniel decidiu, quando Daniel se posicionou, quando Daniel fez isso aqui, o eunuco ficou assustado. A Bíblia Sagrada diz, em Daniel capítulo 1 mesmo, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor. Eis que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos, mais tristes do que os jovens que são os vossos iguais. E ele fala assim, assim, o que ele disse aí? Arriscareis a minha cabeça para com o rei. E o Daniel disse que nada. O Daniel falou no versículo 12, ele falou assim, experimenta. A nossa vida foi feita para experimentar. Você tem que experimentar, se lançar e obedecer a Bíblia. Você tem que experimentar. Há muitos anos atrás,
Eu arrisquei, eu disse, eu vou experimentar. Deus falou comigo, me chamou para pregar o evangelho, eu vou experimentar. Estou até hoje pregando o evangelho. Tá, mas todo mundo achou que eu estava louco. Todo mundo achou que eu tinha pirado. O quê? Você vai largar o certo pelo duvidoso? Meu Deus, você vai largar o futebol para pregar o evangelho? Meu Deus, o que vai acontecer? Melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tem gente que vai procrastinando, porque a pessoa tem medo de dar errado. E outra coisa, ainda que dê errado, ainda que você faça qualquer coisa que deu errado, ainda você vai aprender com esse erro. Quem já errou bastante na vida aí, levanta a mão. Já errou. E você não aprendeu com aquilo ali? Aprendeu até amadureceu. Eu também já dei as minhas burradas. Não consultei a Deus, não fiz a coisa do lado das coisas de Deus, e eu arrisquei de outra forma, pela minha carne, pelas minhas emoções. Eu fiz, quebrei a cara, mas não fiz mais. Então você vê essas pessoas que são tudo abençoadas, bem-sucedidas sobre a face da terra. Conversa um dia com um empresário que hoje a bomba, o cara ricaço. Sabe o que ele vai te falar? Que ele já quebrou e já cresceu financeiro mais de 8 vezes. A maioria desses caras que arrebentam sobre a face da terra foram caras que arriscaram. Foram caras que meteram o dinheiro ali, fizeram negócio, eles foram para cima. E Deus foi com eles? Nem sempre. Tem vezes que deu errado, mas eles acabaram aprendendo. Diga aleluia. Então você precisa aprender a se posicionar. Então, pastor, como é que é a decisão acertada? A decisão acertada é que nem Daniel. Daniel decidiu ficar do lado do Senhor. Outro que acertou na decisão também, sabe quem foi, pessoal? Moisés. Põe para nós Hebreus 11, versículo 24. Quem está gostando aí, dá um glória. Tá? Mas, irmão, primeiro de tudo você tem que decidir por dentro. Como diz ali a Bíblia, você tem que assentar no teu coração. Você tem que se posicionar por dentro. Porque você sabe que eu fiquei muito em dúvida há um tempo se eu pregava ou não pregava o evangelho, se eu continuava no futebol ou largava. Mas quando eu determinei por dentro, ninguém mais conseguiu me parar. Porque eu sempre digo, irmão, é um clect que está dentro de você. Se esse clect não dá, eu chamo isso, sabe de quê? Fala comigo essa palavra: análise, verificação, reflexão, conectar ideia. Quando você consegue conectar a ideia, você consegue refletir, analisar, e você diz, pronto, vou ficar do lado de Deus, vou fazer o que Deus quer, você vai, Deus honra você. Deus honrou Daniel. Daniel ficou mais forte, no caso lá do Daniel, né, Daniel 1, ele ficou mais forte do que todo o pessoal que comia a comida do rei. Agora olha esse caso aqui, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, olha o que ele recusou. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos, o pessoal pensou, esse cara está louco. Eu queria ser príncipe do Egito. Eu queria ser o filho da filha de Faraó. O cara me recusou. Mas por que ele escolheu? O que ele decidiu? Olha o que ele decidiu. Escolheu, antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aí alguém pode dizer, olha que burro. Ele decidiu ficar do lado do povo de Deus que está sendo maltratado. É um povo hebreu que só constrói pirâmide. É um povo hebreu que só toma chicotada nas costas. Ele decidiu ficar do lado do povo derrotado e não ser príncipe no Egito. Ele seria o próximo faraó. Mas o Moisés viu o mar vermelho se abrindo. O Moisés viu 3 milhões de pessoas saindo atrás dele e ele só com um cajado na mão caminhando. O Moisés viu a água da rocha saindo. Ele viu o maná descendo do céu. Quando você decide fazer a coisa correta, Deus começa a honrar você. Mas como eu te falei, quando você decide, você não tem mais medo, quer ver? Quando você decide, versículo 27. Olha só quando você decide, ó. Pela fé, deixou o Egito. E olha só quando você toma a decisão certa, ó. Não temendo a ira do rei. Irmão, você não fica mais com medo. Se você decidiu uma coisa, você está ainda com medo por dentro, você vai ser fracassado. Você tem que tomar uma decisão sem medo. Sem medo, você mete a cara, ó, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como que vendo o invisível. Ninguém enxergava nada, mas o Moisés já enxergava. O Moisés não tinha medo se o faraó se levantasse contra ele. Você sabe um outro caso legal disso aqui de decisão certa? Que parece loucura, mas foi uma decisão certa? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o Nabucodonosor ficou sabendo que o Sadraque, a Mesaque e Abednego não se prostraram, mandou chamar os 4. Aliás, os 4 não, os 3, né? Mandou chamar. Aí chegou lá e disse assim, ó, vocês não vão se dobrar? Vocês têm que se dobrar. Porque se vocês não se dobrar, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eu vou mandar aquecer 7 vezes. Toca fogo aí. Aí que aqueceu 7 vezes. Você sabe qual foi a resposta de Sadraque? Você vê que quando a pessoa está decidida, ela perde o medo? Olha uma pessoa decidida o que ela faz. Ó, Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar
e ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, rei. Agora escuta essa. Se não, você entendeu o que significa esse se não? Quem entendeu o que significa o se não? Eles falaram assim, ó, olha para mim aqui todo mundo, para você entender. Eles disseram assim, ó, quem pode livrar a gente desse fogo, quem é? É Deus. Mas se ele não livrar, a gente não vai mudar. Então se jogar lá dentro não queimar, beleza, se queimar, queimou, mas eu não vou mudar. Se Deus não livrar a gente, você fica sabendo uma coisa, ó rei, e nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Então eles estavam totalmente decididos, e eles morreram queimados? Não, Deus pulou junto com eles na fornalha e disse que não aconteceu nada com eles. E depois da fornalha, eles ainda prosperaram. O Moisés, depois que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ele viu o povo de Israel sendo liberto. Depois que eu decidi para fazer a coisa correta com Deus, foi difícil tomar uma posição. Mas quando me posicionei, eu decidi, Deus começou a me abençoar. O que Deus não abençoa é quando você está cocheando. Você fica duvidando. Deus não abençoa, sabe o quê? Quando você faz, sabe o quê? Lembra da mulher de Ló? Eles decidiram sair de Sodoma e Gomorra. Eles saíram. Mas quando estava no meio do caminho, o que a mulher do Ló fez? Ela olhou para trás. Morreu como uma estátua de sal. O Senhor Jesus disse que toda pessoa que põe a mão no arado, você começou alguma coisa. Lucas 9,62. Você botou a mão no arado e você olha para trás, você não é apto para o reino de Deus. Então tudo que você começa, mas você decidiu, mas daqui a pouco você quer parar. Deus não é com isso. Deus, ele quer que você vá até o fim. Você decidiu, você determinou, vá até o fim. O Josué, ele chegou para todo mundo e disse assim, ó, se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, que serviram os vossos pais, vocês podem servir. Mas ele fala em Josué, capítulo 24, 15, ele diz assim, ó, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Leia comigo que ele vai sublinhar agora. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não quiserem servir Deus, eu e minha casa a gente vai servir. Já está decidido. Eu e minha família nós servimos a Deus. Se tem gente servindo o capeta, o problema é deles. Eu não vou me deixar influenciar. Eu estou decidido. E eu te falo uma coisa, irmão, Deus gosta de gente decidida. Deus gosta de gente decidida. Esse negócio de você ficar com essas indecisões, ou você tomar decisão por emoção, por vontade da carne, ou porque os outros te falam alguma coisa, ou porque você é uma pessoa muito indecisa. Não, irmão, para com isso. Toma posição e Deus vai honrar você. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram a Ele. Toda pessoa que honra a Deus, ela vai ser honrada. E tem coisas que você não precisa nem orar, você sabia disso? Tem coisas que não precisa orar, não. O Daniel precisava orar para pedir sobre a comida lá que ele ia comer? Oh meu Deus, eu como essa comida do capeta ou não como? Ele precisava fazer essa oração? Não precisava, tem coisas que não precisa orar, irmão. Deus está só esperando você decidir. Você decidiu, Ele vai entrar junto com você nessa batalha. Decida pela coisa correta. Não precisa nem fazer muita oração. Nem muita oração. É só uma decisão e um posicionamento. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé que eu vou orar por você agora. Está decidido? Se você tiver decidido, Deus também está decidido te abençoar. Agora tem gente que decide fazer coisa errada, hein, irmão? Aí depois quando der errado o negócio, não adianta você ficar orando a Deus. Ai, Deus está dando tudo errado. Mas você decidiu errado, né? Uma vez um cara me falou uma coisa bem simples, parece até besta o que eu vou te falar agora. Mas não adianta você plantar tomate e querer colher uva. Estou certo ou estou errado? Não adianta. De vez em quando a gente está plantando umas coisas aí que não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Estamos fazendo uns negócios, a gente está fazendo uns negócios aí que não tem cabimento. Aí quando começa a vir a colheita, porque tudo que você planta, colhe, né? Aí você decidiu fazer aquilo ali, porque esse rapaz falou bem assim, ó, eu posso escolher o que eu vou plantar. Posso ou não posso? Mas não posso escolher o que eu vou colher. Então, se eu fosse você, eu já decidia antes de começar. Porque se eu decidir por figo, não vai adiantar eu chorar por maçã. Então já começa a plantar, já decida a semente que você vai plantar agora. Porque depois não adianta ficar orando a Deus. Oh, Deus, olha o que está me acontecendo. Isso é uma colheita que você plantou. Então toma cuidado com as suas decisões. Amém?
Espero que Deus tenha te ajudado. Todos se coloquem de pé, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos que eu vou orar por você. Meu Deus, nós estamos agora em oração. Nós estamos levantando a nossa voz agora. E hoje o Senhor nos ensinou que as nossas decisões são extremamente importantes. As nossas decisões, elas vão trazer destinos diferentes para a nossa vida. Quando você é aquela pessoa que você decide, não por, como o pastor Mike falou, não por emoção, não pela vontade da carne, quando você não se decide pela opinião dos outros, você não decide nada quando você está indeciso, ou você não fica deixando as outras pessoas decidirem por você, Deus começa a abençoar você. Decida por Deus. Está na palavra? É vontade de Deus? É de acordo com aquilo que Deus quer? Então vai dar certo, irmão. No começo parece uma loucura. As pessoas vão dizer, meu Deus, você vai fazer isso? Mas olha, está na Bíblia, está na palavra. E outra, eu estou na fé, eu estou na certeza, Deus falou comigo. Se prepare que Deus vai começar a honrar cada atitude sua. Porque Deus, Ele se posiciona quando você se posiciona. Decida como Moisés, decida como Josué, decida como Daniel, decida como esses grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada. Decida pela coisa certa, porque Deus vai ser contigo. Porque se pedirmos alguma coisa para Deus segundo a sua vontade, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Levante a sua voz e declare: eu decidi te servir, Senhor. Eu decidi te seguir. Aleluia! Não há mais como voltar. Aleluia! Vou tomar minha cruz, custe o preço que for. Irei até o fim. Irei até o fim. Sei que virão aflições. Sei que virão aflições. Não será fácil, eu sei. Não será fácil, eu sei. Mas tu estás comigo. Mas tu estás comigo, eu não vou desistir. Eu decidi te seguir. Eu decidi te seguir. Eu decidi. Eu decidi te seguir. Levanta a mão para cá que eu te abençoo agora. Eu abençoo você agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Certamente você será abençoado. Certamente você será abençoada. Quando você se posicionar para o lado das coisas corretas e divinas, quando você se posicionar para aquilo que Deus dirigiu você a fazer, Deus vai te honrar. As bênçãos do Deus Todo-Poderoso vão alcançar você. Agora, eu posso decidir as sementes que vou plantar, mas eu não posso depois escolher o que vou colher. Então decida certo já agora. Não demore. Porque Deus está esperando um posicionamento teu para entrar na sua guerra, entrar na tua batalha e abençoar você. E você diz obrigado, Jesus. Levante a voz de novo e declare: eu decidi. Eu decidi te seguir. Aleluia! Não há mais como voltar. Aleluia! Vou tomar minha cruz, custe o preço que for. Irei até o fim. Irei até o fim. Sei que virão aflições. Não será fácil, eu sei. Não será fácil, eu sei. Mas tu estás comigo, Jesus. Mas tu estás comigo, eu não vou desistir. Eu decidi te seguir. Eu decidi te E seguir. aplauda o mais forte que você pode esse Deus. Bem forte para a glória de Deus. Oh glória, aleluia. Amém.